aí, negada, democracia é ouvir apenas um lado da história. Democracia é apenas uma verdade, só um tem razão. Na democracia nós temos a justiça, dois pesos, duas moedas com pesos diferentes. Quem comete um crime, se for de partido A, tem mais privilégios, a investigação é diferente. Se é do partido B, aí a investigação já é mais assim, mais assada. Seus opositores merecem ser defamados, merecem ser perseguidos, queimados em uma fogueira. Rumores dizem que terá um pró-Bolsonaro dia 26. Eu devo fazer um vídeo pedindo para você não ir só porque não concordo com a atual gestão? Falar uma coisa e fazer outra não é apenas hipocrisia, é falta de caráter. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Não sou homofóbico, não. Não tem como você fazer diálogo com gente que tá na rua gritando, que tá na rua esperneando, xingando o governo. Isso não é diálogo, isso é baderna. Gente, lindo! Quem tá botando lenha na fogueira é quem tá indo pra rua fazer baderna. Tem que se falar a verdade, né? A caixa 2 de eleições já passa, é um crime contra a democracia, algo assim. Para mim, até corrupção para financiamento ilícito da campanha eleitoral é pior. Caixa 2 não é corrupção, ministro? Não, Caixa 2 não é corrupção. Não, Caixa 2 não é corrupção. Não posso vir aqui dizer que sou um democrata, que sou a favor da democracia, se a democracia só existe para quem diz amém para o que eu digo e para o que eu faço. Você acha que deve sair dia 26 em prol do governo, em defesa do governo? Você é livre para fazer o que você quiser. Se você concorda com tudo que está acontecendo no atual governo, vá. O Nacional teve acesso ao pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, e de outras 94 pessoas e empresas ligadas a ele. No documento, o Ministério Público do Rio afirma que encontrou indícios de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato no gabinete de Flávio Bolsonaro na época em que ele era deputado estadual. O secretário de Educação do MEC anunciou que vai cortar 30% dos repasses para todas as universidades federais. O Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2016. O índice de desemprego no país voltou a subir, segundo o IBGE. Mais de 13 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nova-iorquinos. Foi anunciada durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O decreto põe fim à necessidade de visto para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos que visitam o Brasil. Uma decisão tomada de maneira unilateral. Ou seja, os brasileiros continuam obrigados a tirar o visto antes de embarcar para esses países. Não trago boas notícias da indústria. A produção industrial caiu 1,3% em março, na comparação com o mês de fevereiro. Eu vou trazer outros dados, porque todos os dados são negativos, segundo a divulgação que aconteceu agora, às 9 horas, aqui no IBGE. É um direito seu. Se você pensa que eu vou fazer algum vídeo aqui condenando quem foi, você está muito enganado. A única coisa que eu posso fazer é dizer minha opinião sobre o assunto. E você escuta e faz o que você quiser. Então vamos falar para você sobre um governo curto e agitado número 1, Jânio Quadros. A eleição para presidente de 1960 tínhamos duas chapas. Nós tínhamos a chapa PSD e PTB com o general Teixeira Lott, que era apoiado pelo atual presidente da época, que era o Juscelino Kubitschek. E do outro lado nós tínhamos a UDN com Jânio Quadros. Jânio teve uma carreira meteórica da paixão em São Paulo. Foi prefeito, foi governador. Ele
Ele usava lá uma vassoura dizendo que ia varrer a corrupção. Até a musicazinha, varre, 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 vassourinha. O cabo é como se fosse agora de 2018, 2019, só que isso em 1960. O homem era todo das mídias. E ele venceu o General Lott nas urnas, sendo o candidato mais votado até aquele momento. E Jânio era considerado o mito da época, com seus discursos moralistas, como anticorrupção, e que mulher não podia andar de biquíni na praia mostrando seu corpo. Jânio não gastou muito porque ele não era rico, não era bonito, não tinha apoio de grandes políticos como o presidente da época, mas investiu num bom discurso e numa boa imagem. Ele queria que os setores mais populares se identificassem com ele. Então, menina, havia uma expectativa grande para a posse do mito da época do Jânio, só que com pouco tempo a expectativa se transformou em decepção. Os problemas mais urgentes do país não foram solucionados. Desemprego, inflação, a economia não crescia e os brasileiros estavam esperando algo mais impactante na parte econômica e também na parte social. Aí o Jânio rompeu com seu partido, a UDN, o que deixou ele ainda numa situação mais grave. Pessoal, rompeu com o partido é apenas mera coincidência, viu? Até aí o governo de Jânio tá muito parecido com o tal governo aí, né? Mas uma diferença marcante do governo de Jânio foi a sua política internacional. A política internacional independente. Que é isso, Jota? Na época tava a Guerra Fria. Então Estados Unidos e a ex-União Soviética estavam naquele negócio de vai e não vai, a gente é poderoso. Aí tava socialismo, capitalismo. Nos governos anteriores, quer dizer, desde 1947, no governo de Gaspar Dutra, que o Brasil fica ali, ó, babando os Estados Unidos. E Jânio chegou e disse, não, a gente não tá apoiando nem Estados Unidos, nem tá apoiando a União Soviética. A gente faz acordos com todos, independente de ideologia. Aí ele começou a ser pressionado, tanto externamente, porque os Estados Unidos chegou junto, e foi pressionado internamente pelo povo, que não estava gostando muito, mas principalmente pela elite, que não estava gostando nada dessas conversas de Jânio. Resumindo a história, depois de 7 meses no poder, ele renuncia à presidência, talvez achando que o pessoal do Congresso não ia aceitar a renúncia dele, mas aceitar de boa. Aí algumas pessoas estão dizendo que parece o governo atual com o que aconteceu aí no passado. Algumas coisas sim, outras não, porque assim, querendo ou não, Jânio tinha uma característica que ele era um estrategista nato e falava muito bem em público. Agora se prepare para o governo curto e agitado 2. Gente, com a história que eu vou contar para vocês agora, vocês vão se emocionar com tanta coincidência. O governo que eu vou falar agora é da família 7A ou do grupo 17 da tabela periódica. É o flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Não, gente. É o Fernando Collor brasileiro com impeachment ativado. Aí a gente tá estudando pro vestibular, ó. Bem facinho de decorar a família 7A, né? Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura. O Brasil tinha apenas 5 anos que tinha acabado de sair de uma ditadura. A economia estava arruinada, com 2000% de inflação ao ano, planos econômicos fracassados, plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bresser. Ainda teve a substituição da moeda pelo cruzado novo. Não tinha internet naquela época como se tem hoje, mas a gente tinha as mídias, que era a revista e a televisão. Então ele teve todo o apoio das revistas e da TV. Elas passavam a imagem de um homem forte, de um jovem arrumado, ativo. Era o tipo de pessoa que o Brasil precisava para sair daquela crise. Aí o candidato que concorreu com Collor em 1990 era Lula. E a imagem dele era passada como uma pessoa que não tinha cultura, que era sujo, que era pobre, desarrumado. E aí Collor vence em 1990 com os mesmos discursos. Discursos de moralismo, de acabar com a corrupção, acabar com os marajás e também falar muito da bandeira, que a nossa bandeira é verde e amarelo. E também, por coincidência, ele teve bastante apoio dos empresários.
Aí no dia 16 de março de 1990, quando ele já tinha assumido, ele inventou o Plano Collor. O que é um plano econômico? É um conjunto de medidas para ajudar a economia. Aí ele começou com a volta do Cruzeiro, congelamentos de preço e salário, até quem era da empresa privada teve seu salário congelado. E eu lembro, gente, que tinha fila nas bodegas para poder comprar pão e leite, porque um dia era um preço, outro dia era outro preço, outro dia, e o pessoal escondia a mercadoria. Agora mesmo o pior foi o confisco da poupança da galera. Quem tinha mais de 50 mil cruzeiros na poupança, o menino foi confiscado. Você não tinha direito de sacar o seu dinheiro. E a ministra da economia da época era Zélia Cardoso de Mello. Ficou para ela a missão de explicar para o povo como seria o confisco. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses, ao par. Ela disse que ia devolver depois de 18 meses. Você acreditou? Que hoje seria como se quem tivesse mais ou menos 14 mil reais lá na poupança juntando, perdeu dinheiro. Quem tinha disso aí pra cima, menino, já era. Aí, negado, não tinha nem 100 dias de mandato, começaram a aparecer as primeiras denúncias de corrupção. 27 de maio de 92, o irmão de Collor, o Pedro Collor, foi na televisão dizer que havia um esquema de corrupção, de desvio de dinheiro para um paraíso fiscal, montado pelo um ex-tesoureiro dele da época de campanha chamado PC Farias, que era Paulo César Farias. Foi instaurado uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, a investigar o caso. Mas espera aí que tem mais coincidência, espera aí. Tu acha que não ia ter motorista? Menino, apareceu também motorista para fazer a cagada. O motorista particular Francisco Heriberto França vai na revista Isso É e diz que transportava cheques das empresas de PC Farias para pagar contas pessoais à esposa de Collor, Rosane Collor. Também entrou motorista e esposa. É coincidência demais, negada. É demais. Agora, a prova definitiva que ligava o presidente à corrupção foi um cheque que foi usado para comprar um carro, um Fiat Elba, na época era Top Wheel, para a esposa de Collor, a Rosane. Cara, não adianta, misturou motorista com esposa, tá nisso. E aí Collor negou tudo, honesto, honestíssimo. Em 20 de junho de 1992, ele pediu apoio e pediu para as pessoas irem às ruas com uma peça de roupa verde e amarela, representando a bandeira, representando a honestidade. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. Nós temos, minha gente, que dar um sinal a este país de que nós somos a maioria, de que as nossas cores são as cores da nossa bandeira: verde, amarela, frustrações, ódio, inveja. Tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe. A nossa fé é na ordem e no progresso. A nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Aí no dia 16 de agosto o povo saiu às ruas, os estudantes saíram às ruas.
só que foi todo mundo de preto, negada. Todo mundo de preto em protesto contra o presidente. Dias depois, os estudantes pintaram o rosto de verde e amarelo. Ficaram conhecidos como os caras pintada. E adivinha só, eu participei desse negócio. Eu, na época, era estudantil. No dia 21 de agosto, mais de 100 mil caras pintadas se reuniram no centro do Rio de Janeiro. E aí o impeachment foi aprovado na Câmara e enviado ao Senado. E lá no Senado também aprovou. E aí houve o impeachment. O Fernando Collor ainda quis renunciar para não sair feio para ele, né? Mas não teve jeito. E quem assumiu o pepino na época foi o vice dele, Itamar Franco. Pronto, contei a história. Você faz o que você achar melhor. Você viu aí alguma semelhança, pessoal? Aqui é igual novela. É mera coincidência.